Bom dia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Eu tava com saudade de falar isso. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões baseados na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem já quiser deixar aberto, né, é o 2º capítulo e a gente vai abordar dos versículos 1 até o versículo 5. Como a gente tem visto nessas últimas semanas, a cidade de Corinto ela era muito conhecida pela depravação dela e também pela idolatria, que era muito grande naquele lugar. E, sem dúvida, um dos grandes ídolos ali na cidade de Corinto era a sabedoria humana. Tanto que esse ídolo ele estava invadindo a igreja e fazendo com que partidos surgissem ali entre os irmãos. E eles estavam entrando em conflito devido a quem seria a pessoa que tinha escolhido o melhor mestre para si. Então, estava causando desunião dentro da igreja. E semana passada foi muito bem exposto aqui pelo Tiago um alerta do apóstolo Paulo a esses irmãos. O apóstolo Paulo deixou claro para eles que eles não tinham motivo do que se gloriar, que era uma verdadeira tolice aquilo que eles estavam fazendo, que na verdade eles deviam se gloriar naquilo que Jesus Cristo fez. Então nenhuma sabedoria humana é capaz de salvar o ser humano. A inteligência não salva o ser humano. As boas obras não salvam o ser humano. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E foi isso que o apóstolo Paulo deixou claro para eles. E nessa semana, nesse trecho que a gente vai abordar, de 1 Coríntios 2, dos versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo ele se mostra muito perspicaz ao se apresentar, ao se dar como exemplo de alguém que também não tinha do que se gloriar. É lindo o que ele faz aqui. O apóstolo Paulo ele usa aquilo que era defeito, aquilo que os coríntios olhavam para ele e falavam assim: esse aí não é tão inteligente, esse não é tão sábio, esse não sabe falar tão bem. Então ele usa essas características e ele se dá como exemplo de alguém de que não tinha do que se gloriar e que realmente confiava no poder do Espírito Santo. Então é muito interessante ele usar a sua própria pregação entre os coríntios como um exemplo do que aquilo que a sabedoria de Deus pode fazer, em contraste com aquilo que os homens acreditam ser sabedoria pode fazer. A sabedoria de Deus sempre vence. O poder do Espírito Santo sempre vence. E nessa manhã, a gente vai falar sobre a poderosa mensagem da cruz. E foi com essa poderosa mensagem que o apóstolo Paulo surpreendeu os coríntios. Eles esperavam algo grande, mas ele vem com palavras simples, mas cheias do poder do Espírito Santo, o suficiente para penetrar no coração daqueles homens e convencê-los da sua real necessidade de um Salvador. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a poderosa mensagem da cruz. Como de costume, nós vamos ler o texto inteiro e depois a gente vem tratando de cada um dos versículos individualmente. Então vamos lá para o texto? 1 Coríntios 2, dos versículos 1 ao 5. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Normalmente, o que acontecia na cidade de Corinto, quando um orador público chegava até aquela cidade, né, um novo orador, ele marcava uma reunião. E nessa reunião ele iria apresentar um discurso. E esperava-se que esse discurso ele fosse um discurso bem elaborado. Os coríntios, eles tinham essa necessidade de serem surpreendidos. Então, eles queriam ficar perplexos por tanta sabedoria. Eles queriam observar no discurso desse orador todas as regras de retórica que eles tanto amavam. Então, essa arte do falar, que é a oratória, ela era chamada de magia naquela época.
porque ela tinha o poder de enfeitiçar as pessoas que ouviam. Então, esses homens, eles tinham o poder de fazer mentiras parecerem verdade. Isso só acontecia em Corinto. Hoje em dia não acontece não, tá? Pode ficar tranquilo. E se saísse bem, ele já saía dali daquela reunião com vários seguidores. Vários pupilos querendo aprender daquilo que ele sabia. Ele já saía dali garantindo um lugar para ele se hospedar. E muito provavelmente ele ficaria na cidade de Corinto por algum tempo, compartilhando os seus ensinamentos e recebendo favores em troca. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro, aqui no versículo 1, que ele fazia diferente. Ele era o diferentão. A preocupação de Paulo não era parecer inteligente para aqueles homens. Ele não estava preocupado que eles olhassem para Paulo e dissessem: meu Deus, como ele é sábio. A preocupação de Paulo não era ter muitos seguidores. A grande preocupação dele era anunciar o mistério de Deus. Em algumas traduções, o testemunho de Deus. Então, o centro da mensagem do apóstolo Paulo era testemunhar de Deus. Testemunhar o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando sobre isso. O apóstolo Paulo, ele era um arauto, ele era um transmissor da mensagem. E ele era realmente fiel ao verdadeiro evangelho. E o quanto a gente precisa estar atento nos nossos dias com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque pela tecnologia e pela internet, hoje a gente tem acesso a muita coisa. A gente tem acesso a muita coisa boa, mas também a gente tem acesso a muita coisa ruim. E às vezes a gente se deixa levar pelo número de seguidores que aquela pessoa tem no Instagram. A gente se deixa levar pelo número de visualizações que aquele vídeo tem no YouTube. Mas nada disso certifica que essa mensagem que está sendo apresentada é o verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Pregar o evangelho não é simplesmente usar um bando de palavras difíceis para impressionar a plateia. E existem homens que, de fato, têm a habilidade de parecerem sábios para um público. Existem pessoas que têm facilidade de discursar e de prender a atenção do outro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém assim, mas a pessoa, ela fala sobre tudo, e tudo que ela fala, você fica ali assim: cara, como é que pode? Ele sabe de tudo, de todos os assuntos. E isso realmente, humanamente, a gente fica impressionado. Mas a gente precisa ter atenção. Porque às vezes essa pessoa pode estar ensinando uma heresia, mas com uma voz doce, suave, com muita inteligência, com muita sabedoria humana, mas te levando para o inferno através dos seus ensinamentos. E pregar o evangelho também não é usar mensagens motivacionais, que está muito na moda hoje em dia. Os coaches invadiram os púlpitos de tal forma que o que mais se vê na internet hoje são mensagens como essa, que te prometem bênçãos, prosperidade, saúde física, saúde financeira, e que te chegam a fazer pensar que você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. E Ele não é você. Então, a gente precisa estar de fato atento. É muito fácil nós estarmos diante de um pregador com a roupa certa, com o cenário certo, com o fundo musical certo, mas a mensagem é errada. Pregar o evangelho é dar testemunho daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Não se deixe enganar. Cuidado com mensagens que fazem você pensar: uau, que pregador maravilhoso. Ao invés de uau, que salvador maravilhoso. Toda mensagem que não tem Jesus Cristo como centro não é o evangelho sendo pregado e sendo ensinado. E eu queria que vocês me ajudassem na criatividade e vocês imaginassem uma cena comigo. Eu falei para vocês sobre essa reunião, que era a reunião que acontecia quando um orador público chegava em Corinto. E vamos imaginar que esse orador fosse o apóstolo Paulo. Então tá lá naquela reunião todos os sabichões da época, todos aqueles que se vangloriavam por causa da sua sabedoria, e eles estão aguardando o discurso desse tal de Paulo. E chega então o apóstolo Paulo naquele lugar. A primeira coisa que eles se chocam é que o apóstolo Paulo, ele não está vestindo um terno azul de grife italiana.
O apóstolo Paulo parece muito simples. E ele nem é tão carismático assim, sabe? Meio baixinho, calvo. E quando ele começa a falar, as palavras dele são tão simples a ponto da plateia inteira entender o que ele fala. Mas como assim? Eu gosto, né, de eu entender, mas o outro aqui não entender. Para eu me sentir superior. Mas eram palavras que acessavam o coração de todo mundo. Negócio estranho, né? E aí os coríntios, eles já começaram a achar estranho, mas vamos dar oportunidade para esse Paulo falar. E Paulo então começa o seu discurso e ele fala, eu vim falar sobre uma novidade para vocês. Aí os coríntios se animavam, porque eles gostavam de uma novidade. Eu vim falar sobre Jesus, eu vim falar sobre o Messias, sobre o Salvador. Mas tem um detalhe, ele foi crucificado. E ali começam os burburinhos. Os judeus presentes já começam a dizer, Messias não morrem. Os gregos que estavam ali começam a cochichar. Ele está louco. Deuses não são fracos, deuses não se entregam. Mas o apóstolo Paulo insiste e ele diz, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem da minha vida e eu não vou abrir mão dela. Eu não tenho interesse em agradar vocês. Eu tenho interesse que o evangelho verdadeiro seja pregado. E esse é o tema central do evangelho. Esse é o cerne do evangelho. A mensagem de que o Salvador do mundo se entregou para te salvar. E isso não quer dizer que o apóstolo Paulo, ele só falava sobre a crucificação de Jesus. De forma nenhuma. Lá em Atos 18:11 diz o seguinte, assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo, ele fez um grande trabalho com os coríntios, ele apresentou todas as doutrinas do cristianismo, mas todos os seus ensinos eram baseados na cruz de Cristo, nessa poderosa mensagem da cruz. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Enquanto a cruz de Cristo não for uma realidade para você, enquanto você não olhar para aquele madeiro e pela fé você dizer, foi por mim, eu não tenho muito para te ensinar. E eu também não tenho muito para te pedir. Porque enquanto você não se enxergar como um pecador, miserável, que merecia um inferno, mas ganhou de presente a salvação da sua alma, enquanto você não se conscientizar do tamanho do presente que você recebeu, a sua entrega vai continuar sendo pouca, medíocre. E você nem vai se importar com isso. Porque você ainda não entendeu o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. E eu sinto de verdade no meu espírito que essa é uma manhã para nós refletirmos. Essa não é uma manhã para a gente se distrair e deixar as verdades do Evangelho passar. Essa é uma manhã para que o Espírito Santo realmente nos conduza a um lugar de arrependimento. E para testificar sobre isso, o quanto o nosso Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus poderoso. Foi até engraçado quando o Léo mandou o nosso cronograma. Ele colocou a data de hoje e colocou um asterisco do lado. E eu já me desesperei. Eu perguntei, Léo, o que significa esse asterisco? Eu fiquei morrendo de medo dele dizer assim, Natália, você vai pregar 3 semanas seguidas, né? Porque você ficou muito tempo de licença, então significa isso. Aí o Léo falou, significa que você vai pregar sobre a cruz no dia da Páscoa, e eu não escolhi isso. Foi a soberania de Deus. Foi Ele quem escolheu. Então eu me alegrei muito com isso.
E não há um dia melhor para nós pensarmos sobre a cruz, sobre o sacrifício, sobre a poderosa mensagem da cruz, sobre o evangelho do Cristo crucificado, que o dia de hoje. O dia em que nós comemoramos a Páscoa, um dia em que nós celebramos a generosa entrega de Jesus e a sua ressurreição que nos trouxe vida. Então é disso que a gente vai falar essa manhã. Nós vamos refletir sobre o que a poderosa mensagem da cruz revela para nós. A primeira coisa que ela nos revela é a maneira como nós somos salvos. A cruz, ela é um indicativo de que o homem não tem poder de salvar a si mesmo. Você tem poder suficiente para se destruir sozinho. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Mas para se salvar, você não tem poder. Nós necessitamos de um Salvador. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que essa mensagem da cruz, ela não era simplesmente o cerne da doutrina do apóstolo Paulo, mas ela era muito forte na igreja primitiva. Tanto que aqueles irmãos, eles eram acusados de adorar um Deus que estava morto. De tanto que eles falavam da mensagem da cruz. E quando a gente olha também para os evangelhos, a gente vê o quanto esse entendimento ele era central. A cruz compõe 3/5 do total do evangelho de Marcos, 2/5 de Mateus e 1/3 de Lucas. Então, a prática do cristianismo ela é impossível sem a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho do livro As Excelências de Cristo, que diz o seguinte: o cristianismo se distingue de todas as outras religiões pela importância atribuída à morte do seu fundador. Tire a morte de Cristo como é interpretada pelas Escrituras e você reduzirá o cristianismo a um nível de religião ética. Embora ainda teríamos um sistema de ética mais elevado, quando tiramos a cruz de Cristo, nós não teríamos mais salvação do que essas religiões. A cruz continua sendo o único meio para que pecadores sejam salvos. E é por isso que a gente não pode esquecer dela. O segundo aspecto que a poderosa mensagem da cruz revela para nós, ela nos revela o que Jesus Cristo fez. E quando a gente fala sobre essa poderosa obra de Cristo na cruz, eu acredito que a primeira coisa que nos vem à mente é o sofrimento de Jesus. O seu sofrimento físico. Há umas semanas o Jonas ganhou um livrinho contando a história de Jesus, né, aqueles livrinhos de pintar. E eu fui ver o livro e falava sobre o nascimento de Jesus, falava sobre a vida de Jesus, sobre como ele foi bom, que Jesus amava as pessoas, Jesus amava a natureza, Jesus amava as crianças. Mas, pasmem, não havia uma página naquele livrinho falando sobre a crucificação. Da história de Jesus partia para a ilustração de Jesus subindo aos céus. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu acho que está faltando a coisa mais importante dessa história. E eu fiquei pensando, talvez o autor, por ser um público infantil, decidiu não colocar a cruz por ser muito pesada, né? Mas nós não podemos nos esquecer do sofrimento de Jesus na cruz. E os nossos filhos, eles precisam saber o que Jesus sofreu para nos salvar. Então não tem como apagar a cruz da história de Jesus. E os estudiosos dizem que a crucificação ela durou em torno de 6 horas. Durante todo esse período, Jesus ele foi escarnecido pelos soldados. A todo tempo eles debochavam de Jesus. Eles vestiram Jesus com um manto na cor da realeza e diziam para Jesus, você não é rei? Salve-se a si mesmo, desce daí. Jesus ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Jesus foi flagelado. O flagelo, ele era um dos piores instrumentos de tortura ali no Império Romano.
Ele consistia em um instrumento que eles amarravam várias cordas, vários feixes. E na ponta dessas cordas eles colocavam pedras e pedaços de ossos. E eles batiam naqueles que estavam sendo torturados. Há vários relatos dos pais da igreja de cristãos que morreram sendo flagelados e que as suas artérias e veias se rompiam totalmente. Eles morriam de tanto sangrar ali na frente dos seus torturadores. Jesus foi flagelado. Jesus suou sangue. Essa experiência de suar sangue, segundo a medicina, é algo extremamente raro. É necessário que o corpo esteja em um colapso, em um nível de estresse muito grande para que isso aconteça. Mas isso aconteceu com Jesus. E ele sofreu a pior de todas as dores, que foi se separar do Pai. Jesus, ele se sentiu abandonado, angustiado, desamparado. Ao beber o cálice da ira de Deus, ele se sentiu sozinho. E essa, sem dúvida, foi a maior dor que ele teve. Jesus sofreu fisicamente por nós. E foi por nossa culpa. Os nossos pecados colocaram Jesus naquele lugar. E nós não podemos esquecer isso. E isso, de certa forma, nos entristece. Nos envergonha. Mas eu queria trabalhar com vocês a alegria aqui nessa manhã. Eu queria de verdade que vocês olhassem para a cruz de Cristo e sim, sofressem e se sentissem culpados porque somos. Mas que vocês se alegrassem com as bênçãos que Jesus conquistou para nós ao se entregar. E que isso te trouxesse muito mais alegria do que o chocolate que você vai comer hoje o dia inteiro. Que refletir sobre essas verdades preencha o seu coração com a alegria da salvação. E eu queria trabalhar algumas nomenclaturas e alguns significados e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O primeiro deles é a propiciação. Propiciar significa acalmar a ira, apaziguar a indignação justa de Deus contra o pecado. Nós tínhamos um grande problema. Um problema que nós não conseguiríamos resolver sozinhos, que era o pecado. O pecado, ele não é simplesmente uma manchinha na nossa roupa. Não. O pecado, ele é um vírus mortal que vai consumindo as suas células e daqui a pouco todos os seus órgãos estão tomados e o seu corpo está tomado até que ele vai te conduzir à morte. Não existe um outro caminho. O pecado não é uma coisa leve. Por causa da natureza santa de Deus, ele não simplesmente fica incomodado com o pecado. Ele se ira com o pecado. O pecado faz com que Deus ele se sinta provocado, irado. E era isso que estava acontecendo. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus então se oferece como uma oferta pelo pecado. Ele se sacrifica pelo pecado. E foi o que nós cantamos hoje aqui. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que aquele sistema de sacrifícios de animais apontava para o sacrifício do cordeiro perfeito, sem defeito. Aquele que morreria uma única vez para nos salvar eternamente. Então não é necessário mais outros sacrifícios. Jesus, ele se sacrificou, ele apaziguou a ira de Deus no seu lugar. Eu gostaria que isso trouxesse alegria para você nessa manhã. Porque você era inimigo de Deus, mas Jesus pagou no seu lugar. A culpa era sua, mas ele se entregou no seu lugar. Isso nos aponta para o aspecto da redenção da cruz de Cristo. Redentor e redenção nos trazem essa ideia de comprar de volta. Então, esse termo, ele indica uma libertação da escravidão. Jesus Cristo nos adquiriu de volta para Deus. Nós estávamos em trevas, nós estávamos entregues ao pecado. O nosso destino era a morte, o inferno. Aí ele foi lá e nos resgatou, nos redimiu, nos comprou de volta para Cristo. O seu sangue foi o preço para isso. Eu não sei como você se sente nessa manhã.
Eu não sei se o pecado ainda é um problema para você a ponto de você sentir escravo dele. A ponto de você olhar para coisas na sua vida e dizer, eu não consigo não fazer. Eu estou preso a isso. Eu queria te convidar a olhar para a cruz de Cristo nessa manhã. Eu queria te convidar a olhar para o sangue de Jesus, que é poderoso para te libertar das amarras do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Por causa do que Jesus Cristo fez naquela cruz, você é livre para viver uma vida onde você se torne escravo de Cristo. E de verdade, a gente não pode desprezar o sangue de Jesus vivendo uma vida de desobediência. A gente não pode viver uma vida de iniquidade entregue ao pecado, porque quando a gente opta por isso, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus ele não é poderoso para nos redimir. Então confie. Confie na graça que o Senhor derramou sobre você para te fazer viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida piedosa. Confie no que a ressurreição significa, que pelo poder do Espírito nós também podemos viver uma vida santa. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o poder que opera em nós para nos fazer filhos obedientes. Um terceiro aspecto do sacrifício de Jesus, da sua entrega, é a justificação. E a gente fala bastante sobre isso. Significa permanecer justo diante de Deus. Na terça-feira, o Léo comentou sobre o caráter de Deus, sobre Deus ser justo e amoroso. E que de forma nenhuma essas coisas elas entravam em contradição. Mas o nosso Deus, ele é de fato justo e amoroso. Nós não podemos duvidar disso. E a verdade é que Deus, ele não seria tão justo se ele não tivesse cobrado realmente um preço pelo pecado. Imagina se Deus tivesse olhado para mim e falado, Natália, você é uma pecadora, mas não tem problema, eu vou esquecer isso. Eu vou passar pano no seu pecado. Ele não seria verdadeiramente justo se isso acontecesse. Então, ele mesmo dá o que ele exige. Se é necessário que haja um sacrifício pelo pecado, se precisa existir uma oferta pela culpa, eu entrego Jesus para que vocês sejam justificados, para que vocês se tornem justos diante de Deus. E mais uma vez, em Cristo nós permanecemos absolvidos e justificados. E eu queria que isso te encorajasse também nessa manhã. Quando você entra no seu quarto e você fecha a sua porta e você vai conversar com Deus, lembre-se disso. Você é justificado. Quando eu me coloco em comunhão com Deus, quando eu me apresento diante de Deus, Ele simplesmente não olha e diz, essa aí é a Natália, pecadora. Mas ele diz, essa é a Natália, pecadora, coberta pelo sangue de Jesus, redimida, logo justa. Então, os ouvidos de Deus se abrem e passam a ser atentos ao meu clamor. E os olhos dele se voltam para mim. Porque ele enxerga o sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, que isso empodere a sua oração. Que isso empodere o seu relacionamento com Deus. Você está justificado pelo sangue de Jesus. E um último aspecto dessa grande obra é a reconciliação. A reconciliação é essa linguagem de aliança, de relacionamento pessoal. Então havia uma grande treta na família. Família sempre tem treta, né? O filho mais novo fez algo que machucou o pai. E eles já não tinham mais relacionamento. Havia uma distância, havia um abismo entre eles. Mas o filho mais velho, então, vai lá, intervém e resolve esse problema. E a partir de então, o filho mais novo passou a ser bem-vindo nos almoços de domingo. A porta da casa do pai estava aberta.
E ele sentava e estava lá churrascão, direito à sobremesa, o pudim da Bel. E um lugar na mesa escrito nosso nome, Natália. Tudo por causa do que Jesus fez. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora nos tornamos amigos. Jesus nos deu a alegria, a dádiva de chamar Deus de Pai. Eu, quando oro, falo Pai. Paizinho. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E refletindo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão muito séria e muito pesada. Todas as vezes que nós desprezamos um relacionamento com Deus, todas as vezes que nós negligenciamos a intimidade com o Senhor, nós estamos olhando nos olhos de Jesus e falando, você morreu à toa. Bem dentro dos olhos dele, dizendo, foi em vão o seu sacrifício, porque eu desprezo aquilo que tanto te custou. Para mim não tem tanto valor assim. Semana após semana, nós estamos fazendo um convite. Sejam sacerdotes. Sejam sacerdotes. Sejam crentes de verdade. Isso aqui é uma igreja. Mas sabe qual é o problema? A gente enxerga a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus como algo chato, pesado, sabe? Mas é um privilégio. É um privilégio. Você se deleitar na palavra, meditar, receber alimento dela, você lavar uma louça e sentir o Espírito Santo falar com você. Você orar e ter respostas para a sua oração é um privilégio. Não é um peso. Não é um peso. E o nosso olhar precisa de uma vez por todas mudar em relação a isso. Jesus Cristo garantiu reconciliação para você. Não despreze a amizade de Deus. Não despreze a paternidade de Deus sobre a sua vida. E pensando sobre esse aspecto da relação de família, Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Ele fez paz entre homens e Deus. Mas ele também fez paz entre nós. E não existe nada mais maravilhoso para um pai do que ver os seus filhos se dando bem, do que ver os seus filhos se amando, do que ver os seus filhos servindo uns aos outros. Nós precisamos ter um relacionamento de paz real, não fingida. A nossa comunhão, ela precisa ser verdadeira. O nosso relacionamento precisa ser de entranháveis afetos. E eu queria te encorajar nessa manhã a mais uma coisa. Se existem problemas para ser resolvido com outro filho do seu pai, com o seu irmão, resolva. Se existem ofensas, decepções, resolva o seu BO. Porque Jesus Cristo nos garante um relacionamento de paz entre os irmãos. E isso não pode ser de forma nenhuma fingida. Deus, ele não se alegra quando nós simplesmente fingimos que estamos bem. Então, seja encorajado nessa manhã. Não espere passar o dia de hoje. Resolva o que precisa ser resolvido. Porque Jesus Cristo se entregou para que nós tivéssemos paz com Deus e também paz entre nós. Então, de forma bem resumida,
Jesus, em sua obra na cruz, se sacrificou em nosso lugar, desviando de nós a ira de Deus, nos comprou de volta, nos libertou das amarras do pecado e da morte. Pelo seu sangue nós fomos considerados justos diante de Deus. Cristo nos reconciliou com o Pai, nos tornando parte da família novamente. Podemos declarar que hoje nós temos paz com Deus por causa do que Jesus Cristo fez. Então, que você se alegre com isso nessa manhã. E mais uma resposta para a pergunta, o que a poderosa mensagem da cruz revela para nós, é que ela revela o caráter de Deus. Por causa da cruz, nós não temos dúvida do caráter, da natureza amorosa e justa de Deus. Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo. Eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz. A cruz, ela expõe as virtudes de Deus. A cruz funciona como um outdoor, que diz assim: vejam, assim é como seu Deus é. Justo, amoroso. Olhem para Ele quando você desejar se sentir amado. Para de buscar isso em outros lugares. Olhe para a cruz quando a dúvida se realmente Deus te ama vier. Faça essa pergunta. Nos dias em que você acordar cabisbaixo, triste, duvidoso do amor de Deus sobre você, se faça essa pergunta. Até onde Deus foi por amor a mim? Até onde Deus foi por amor a mim? Ele entregou o seu único filho na cruz por amor a mim. Deus não precisa ficar diariamente provando o seu amor por nós. Ainda que Ele ame fazer isso. Ainda que Ele ame se mostrar, ainda que Ele ame te dar pessoas de presente, ainda que Ele ame te dar bênçãos, ainda que Ele ame o fato de fazer com que você tenha certeza que bondade e misericórdia te cercam todos os dias. Mas Ele não precisa ficar provando o seu amor por nós. Ele já deu a maior prova de amor de todas. Ele entregou Jesus para você, no seu lugar. Que a gente possa, de fato, confiar nisso. O nosso Deus é um Deus amoroso e justo. E eu queria compartilhar um outro trecho do livro As Excelências de Cristo, que diz o seguinte: quem entregou Jesus para morrer? Não Judas por dinheiro, não Pilatos por medo, não os judeus por inveja, mas o Pai por amor. A nível humano, Judas entregou aos sacerdotes, que o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, que o crucificaram. Mas, a nível divino, o Pai o entregou e Ele se entregou para morrer por nós. Quando encaramos a cruz, então podemos dizer a nós mesmos: eu fiz isso. Meus pecados o colocaram lá. E Ele fez isso. O seu amor o colocou lá. Deus nos ama. Deus nos ama e Ele prova o seu amor ao entregar Jesus por nós. E o último aspecto que eu queria falar sobre o que a poderosa mensagem da cruz revela para nós é que ela nos revela o nosso maior exemplo a ser seguido. É como se fosse um processo dentro de nós. Ao contemplar a cruz, quando a gente olha para ela, a gente reflete sobre a generosa entrega de Jesus. E isso cativa o nosso coração de tal forma, isso nos constrange, porque nós temos a certeza que nós não merecíamos. E isso nos cativa e nos dá o desejo de nos entregar também. Então a cruz, ela é um convite para uma vida de sacrifício. Ela é um convite para que você morra, para que outros possam viver.
Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Esse é o convite da cruz. Em outras palavras, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é filme da Disney. Sinto informar. Tem dia que não vai estar tudo bem. O nosso Deus não promete riquezas e bênçãos materiais, falta de doença, falta de tristeza. E existe um custo para o discipulado. E o custo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir a Jesus. Não adianta querer fazer na ordem contrária. Você não vai conseguir seguir a Jesus se você não negar a si mesmo e abraçar uma vida de cruz. E a cruz nos mostra que Ele decidiu nos amar primeiro. E o nosso amor é só uma resposta. Ele decidiu se entregar primeiro. E a nossa entrega é só uma resposta. Há umas semanas atrás eu estava preparando o café do Jonas. E eu fiz um pãozinho com manteiga na chapa. E coloquei para ele com iogurte. A coisa mais simples possível. E ele sentou na mesa e quando ele deu a primeira mordidinha no pão, ele falou assim: mãe. Aí eu: oi, filho. Aí ele parou, pausa dramática. Aí ele: você faz tudo tão bem para mim. Eu vou te dar um presente. Aí me quebra, né, gente? Aí na hora, meu coração ele estava queimando tanto por essa mensagem que eu pensei: Jesus, você fez tudo tão bem para mim. Eu vou me dar para você de presente. Eu sou um menininho que não tem uma moeda no bolso, mas que quer retribuir o amor que recebeu. Eu te prometo que eu vou me dar de presente para você. E talvez é só isso que Ele quer. Nosso coração. Ele nos quer por inteiros. Ele não quer nos dividir com ninguém. E Ele é digno. E na hora me veio o seguinte questionamento: o que um Deus entregue em um madeiro por amor a mim poderá me pedir que será demasiadamente difícil para eu obedecer? Diante da cruz, o que Ele pode me pedir que eu vou dizer: aí não, isso não, isso é difícil, só não toca aqui? Diante da cruz de Cristo. E como eu falei, Ele é digno. O Cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sacrifício. O Cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sacrifício. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Alguns teólogos acreditam que o apóstolo Paulo, ele estava doente. E por isso ele faz essa referência a temor e tremor. E alguns outros acreditam que provavelmente Paulo, ele sentiu uma inadequação pessoal para aquilo que espiritualmente falando aguardava na cidade de Corinto. E eles apoiam isso até mesmo naquela passagem lá de Atos 18, dos versículos 9 ao 11, onde o próprio Deus aparece em sonho para encorajar o apóstolo Paulo. E diz o seguinte: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Versículo 4.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, mais uma vez, Paulo ele não se vangloria por utilizar métodos de sabedoria humana, por usar palavras difíceis, por se fazer parecer sábio entre eles. Mas Paulo deixa claro que ele utilizava os seus próprios defeitos para glorificar a Deus. É como se ele dissesse assim: vocês estão me vendo? Baixinho aqui, calvo. Eu não sou tão eloquente quanto Apolo. Talvez eu nem seja tão sábio quanto aqueles que vocês endeusam. Mas vocês conseguem perceber o que acontece quando eu prego? Como o poder do Espírito Santo vem e pessoas são levadas ao arrependimento, não pelo que eu falo, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, o nome de Deus era glorificado através da pregação de Paulo. E nós devemos tomar isso como exemplo. Nós devemos confiar no poder do Espírito Santo e não nas nossas habilidades. Às vezes, quem ensina, quem está aqui nesse lugar, ele se garante por aquilo que sabe, por aquilo que estuda, pelas horas que dedica para preparar um sermão. Ou o contrário também pode nos paralisar. Às vezes a gente olha tanto para si e para os nossos defeitos e para as nossas fraquezas, que quando chega alguma demanda na nossa frente, a gente diz: não tem gente melhor para fazer. E aí, oportunidades de servir a sua igreja, oportunidades de talvez pregar o evangelho a pessoas, estão sendo desperdiçadas porque você não para de olhar para si. Quando você deveria olhar para o poder do Espírito Santo que opera através de você. E em relação à pregação, Lutero dizia algo que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: a função do pregador é fazer com que as verdades do Evangelho cheguem ao ouvido dos seus ouvintes. E a função do Espírito Santo é fazer com que essas verdades desçam para o coração. Então, quem faz a obra é o Espírito, não somos nós. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que palavras fracas são capazes de penetrar no coração mais duro pelo poder do Espírito. Isso não dependia dele. E tudo isso que Paulo fez tinha um propósito. Para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus, descrito aqui no versículo 5. Então, Paulo, ele não empregou um discurso elaborado entre os coríntios, ele optou por uma abordagem justamente mais simples, para poder mostrar para aqueles irmãos que eles poderiam ser libertos do amor à sabedoria. Que eles não precisavam ser dependentes da sabedoria, mas que eles deveriam ser dependentes do poder de Deus. Então, esse foi o motivo de Paulo concentrar a sua mensagem no Cristo crucificado, na poderosa mensagem da cruz. Mensagem essa que parece uma loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos continua sendo o poder de Deus. Então, Paulo pregava como alguém que tinha uma certeza: eu sou um vaso de barro, mas existe um tesouro dentro de mim. E era nisso que ele confiava. E concluindo então, irmãos, que nós sejamos como Paulo, um arauto da poderosa mensagem de Deus. Que a gente não se envergonhe da cruz de Cristo. Que a gente não se envergonhe da poderosa mensagem da cruz, porque ela continua sendo o único meio para salvar pecadores. Como eu falei aqui, nós temos o poder de nos destruir, mas nós não temos o poder de nos salvar. A nossa salvação é por meio de Cristo. E diante dessa mensagem, alguns de vocês podem pensar o seguinte: isso não era uma mensagem para pessoas que não são convertidas? Estou achando que a Natália errou. Né? Quem precisa da cruz é quem ainda não conhece Jesus e quem ainda não se converteu.
Então você apresenta a cruz para aquela pessoa, para que ela se converta. Mas a realidade é que nós precisamos lembrar diariamente da poderosa mensagem da cruz. Porque ela nos relembra todos os dias: você não é salvo pelo que você faz. Não são os seus méritos que vão fazer com que você se apresente justo diante de Deus. Para. Você é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez. A cruz, ela nos lembra que o que Jesus fez por nós e todas as bênçãos que Ele nos garantiu. Ela nos mostra que Ele se sacrificou em nosso lugar, que Ele sofreu. Ela nos lembra que nós agora somos livres da escravidão do pecado, da morte, do inferno. Ela nos mostra que nós estamos justificados. Agora nós podemos orar ao Pai, tendo a certeza que Ele nos ouvirá. E ela nos relembra que nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados e que nós temos paz com os nossos irmãos. Você está vendo porque você precisa da cruz? E a cruz, ela nos relembra o caráter de Deus. Como eu falei, todas as vezes que você duvidar se Deus te ama, olha para a cruz. Tatua ela no seu corpo, se for o caso. Não é pecado não, tá? Quando você esquecer, você olha. Pois essa é uma declaração: eu sou justo e amoroso e eu amo você, mesmo você sendo um pecador. E a cruz, ela não pode ser de forma nenhuma esquecida, porque ela é o nosso exemplo a ser seguido. Se o nosso mestre abraçou a sua cruz, nós também devemos viver uma vida de cruz. E que todas essas verdades façam com que a gente reflita. E que a gente possa, nesse domingo de Páscoa, celebrar a morte e a entrega de Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Celebrar a sua ressurreição, que nos traz esperança. Nós podemos confiar que Jesus um dia irá voltar, porque aquele túmulo está vazio. A esperança para nós. E me fez lembrar de um hino bem antigo que diz o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém.